queria orar mais uma vez com vocês, agradecendo por esse dia, louvando a Deus pela oportunidade de sermos relembrados desse dia, Dia das Mães. Pai, mais uma vez, muito obrigado pela forma como o Senhor nos conduz até aqui, pela forma também como o Senhor socialmente coloca determinados feriados, ou nós homens fazemos isso e acabamos nos relembrando, Pai, da importância de alguns papéis na nossa sociedade, e papéis até, inclusive, que foi o Senhor mesmo quem criou, como o papel da mãe. Pai, eu te agradeço por cada um de nós que teve com suas mães um exemplo de piedade, de carinho, de amor. Obrigado por aquelas, Pai, que ensinaram muito da Tua palavra para a gente. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem trabalhado em nossas vidas e continua por meio de várias mães. Pai, eu te louvo para que esse dia seja realmente especial, termine especial com esse reconhecimento da Tua bondade, Pai, nas nossas vidas que acontecem por meio das nossas mães. Nós te louvamos e agradecemos por tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós alcançamos a marca de Gênesis capítulo 46, em um livro que tem 50 capítulos. E o trecho que focamos a nossa série, ele vai de Gênesis 37 até o capítulo 50 desse livro. E essa é a 10ª mensagem, mas nem por isso ainda uma mensagem mais fácil. Cada capítulo traz a sua peculiaridade e a sua dificuldade, algumas vezes maior, outras vezes menor. E para superar essas dificuldades, eu geralmente faço perguntas ao texto na esperança de conseguir alguma resposta. Dessa vez, uma das minhas perguntas tinha a ver com o que Paulo escreve ou fala para Timóteo na sua 2ª carta. Diz assim: por Deus e tem uma utilidade no ensino, na repreensão, na correção, na instrução na justiça. E o objetivo disso é para que todos os cristãos sejam plenamente preparados para fazer todo o serviço, toda a boa obra que lhes cabem como cristãos. E a pergunta que eu me fiz foi: de que forma Gênesis 46 me ajuda a estar plenamente preparado para toda a boa obra? Vamos então, mais uma vez, orar juntos, para Deus nos iluminar, para entendermos o texto bíblico e termos essa disposição e habilidade para fazermos o que precisamos, mirando a glória de Deus, o nosso Senhor. Pai, mais uma vez eu te peço, nos ajude, nos ilumine a entender o texto, a perceber como ele nessa história é importante para o nosso desenvolvimento enquanto queremos, como filhos do Senhor, como servos do Senhor, nos preparar para toda a boa obra. Nos ajude, Pai, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Quando conhecemos José no capítulo 37, ele era um rapaz de 17 anos, 11º filho de 12 irmãos. Ele era o favorito do pai, mas o odiado pelos irmãos. E esse ódio era tanto que eles mal se falavam. E pior, numa dada oportunidade, venderam José como escravo para uma caravana que estava em direção ao Egito. O pai desses irmãos todos, a ele foi manipulada essa ideia de que ele havia sido morto, de que ele havia sido devorado por animais. Lá no Egito, José serviu ao capitão da guarda. Ele foi fiel no seu serviço, mas a esposa desse capitão da guarda, ela queria se relacionar com José de uma forma inapropriada. E desesperada pelo seu desejo, querendo muito tê-lo, um dia ela avança nele, mas ele foge. Mas na fuga dele, ele deixa o seu manto
nas mãos dela, e ela inventa uma história para que José fosse acusado, dizendo de alguma coisa que ele fez e que ele não fez. Isso o fez ir para a prisão. É até interessante especular por que José não foi morto. Talvez uma especulação. Seja possível que o capitão da guarda soubesse bem a mulher que ele tinha. Bem, especulação. O que não é especulação é que Deus já tinha outros planos para José, e morrer, nessa ocasião, não estava nos planos de Deus. Na prisão, José serviu ao carcereiro. E o texto bíblico diz, ficando responsável por tudo que lá sucedia. E foi lá que ele conheceu o padeiro e o copeiro do faraó, que foram presos por terem ofendido ao rei. Certa noite, esses dois ex-funcionários do rei sonharam e contaram seus sonhos para José. Ele os interpretou e aconteceu conforme ele havia dito. O padeiro foi morto e o copeiro teve a sua posição restabelecida. O único pedido de José foi que o copeiro se lembrasse dele quando fosse solto. E ele se lembrou dele, mas somente 2 anos depois, quando o faraó teve um sonho que ninguém no Egito conseguia decifrar. O copeiro então disse que lá na prisão tinha um tal de José. Esse José foi até o faraó e ele interpretou os sonhos do faraó. Não somente interpretou, como ele sugeriu ao faraó o que ele deveria fazer. E que esses sonhos tinham sido revelação de Deus para o faraó, para poupar aquela nação, para poupar a vida do faraó, para poupar, e a gente sabe, os povos da vizinhança. José ele não escondia que a sua habilidade em interpretar sonhos era, na verdade, de Deus. Então o faraó coloca José como o segundo homem mais importante de todo o Egito. E ele se tornou governador do Egito com a tarefa de colocar a sugestão que havia sido dada. Afinal de contas, o Egito produziria muito durante 7 anos, mas os 7 anos seguintes seriam de muita miséria e de muita fome. Durante esse tempo de fartura, José poupou e por isso, esses anos de fome, poupando durante eles, ele não conseguiu somente sobreviver, mas prosperar como nenhum outro povo da região. O faraó, ele se tornou dono de todas as terras no Egito, porque até os egípcios venderam as suas propriedades para o faraó para obterem o alimento que precisavam. E foi nesse tempo que um grupo de irmãos moradores de Canaã chegou lá no Egito, os irmãos de José. E eles não reconheceram José, mas José sabia quem eles eram. E para José saber se eles ainda eram aqueles velhos irmãos, cheios de ódio e de ciúmes, José os colocou num teste, no qual eles foram aprovados. Eles já não eram os mesmos de quando venderam José como escravo. Na segunda viagem que os irmãos de José fizeram para o Egito, José não se conteve e se revelou, dizendo o quanto gostaria de ver o seu pai e o quanto ele gostaria que os seus familiares, os seus parentes se mudassem para o Egito, mesmo porque a terra ainda sofreria com mais 5 anos de muita fome. Uma das passagens mais impressionantes de toda essa história é quando José diz para os seus irmãos não se recriminarem, porque tudo o que lhe havia acontecido foi porque Deus o havia escolhido para salvar a vida de seus familiares. Quando conhecemos Deus, nós conseguimos olhar do ângulo correto e interpretar corretamente esse mundo e a nossa história nesse mundo. O capítulo 45, que estudamos na semana passada, termina dizendo que Israel, outro nome para Jacó, toma a decisão de se mudar para o Egito. Ele quer ver o seu filho José, quem ele pensava ter morrido há mais de 20 anos. Então, Gênesis 46 começa assim, no versículo 1. Israel, Jacó, partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Eu quero fazer 2 comentários nesse versículo. O primeiro é que, ao contrário da sugestão do faraó, Israel leva todos os seus pertences para o Egito. Em Gênesis 45, 20, nós lemos:
Não se preocupem com os seus bens, pois o melhor de todos o Egito será de vocês. Ou o melhor de todo o Egito será de vocês. Palavras do faraó. Karen e eu já nos mudamos algumas vezes. Eu já perdi as contas. Para vocês terem uma noção, nós estamos em Paulo Afonso há 4 anos e esse é o nosso tempo recorde sem nos mudar. E nós, inclusive, já nos mudamos de país e pensar em não levar nada é bem difícil. De qualquer forma, pensar na consideração do faraó nos mostra a disposição dele em ter toda a família de José vivendo no Egito. Ele conhecia José e reconhecia os feitos dele pelo Egito. Agora, exatamente o contrário disso, nós podemos ver no primeiro capítulo de Êxodo. O próximo livro da Bíblia, depois de Gênesis, quando o faraó daquela geração não conhecia José e nada do que ele havia feito pelo Egito. Então, ao invés de acolher os israelitas, aquele faraó, ele sujeitou o povo de José e de Jacó à escravidão. O segundo comentário é sobre essa paradinha que eles dão em Berseba para oferecer sacrifício a quem o escritor, Moisés, chama de Deus de Isaque, seu pai. E ele ter dito Deus de Isaque não foi por menos. Moisés, ele escreveu o livro de Gênesis entre 1445 a.C. e 1405 a.C. Nós não sabemos exatamente onde ali, mas foi no período que eles estavam no deserto, da saída do Egito para até a chegada em Canaã. O relato de Gênesis 46 aconteceu em 1876 a.C., ou seja, entre Moisés escrever Gênesis e a mudança de Jacó para o Egito foram aproximadamente 450 anos. Moisés, que escrevia de uma perspectiva lá na frente, aquilo já tinha acontecido que passou em Gênesis. Ele queria que o seu povo tivesse a certeza que os seus patriarcas, ou os patriarcas daquela nação, tinham adorado o mesmo Deus. Aqui é Jacó adorando por meio de sacrifícios o Deus de seu pai, Isaque. Agora veja que interessante, porque foi em Berseba, mesmo lugar onde Jacó está agora, que Deus falou com Isaque, dizendo que ele era o Deus de Abraão. Vejam, Gênesis 26, 23 e 24. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Desde o começo dessa história eu tenho lhes dito, há muito mais nesse texto do que as lições morais que ele nos ensina. Existe uma observação fundamental e que foi muito bem notada e escrita por diversos escritores do Novo Testamento, de que a Bíblia se concentra em apresentar Jesus Cristo. Vejam, João relatou o seguinte, isso é Jesus falando: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Escrituras é o Antigo Testamento. Gênesis faz parte do Antigo Testamento. E essa não foi a única vez no livro de João. Filipe, ele disse a Natanael: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Pedro também afirmou que o foco central do ensino do Antigo Testamento era Jesus Cristo, lá em Atos capítulo 10, versículo 43. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Essas não são todas as passagens que eu poderia citar para vocês. Nós mesmos já vimos, por exemplo, sobre a conversa dos 2 discípulos com Jesus, a caminho de Emaús, em Lucas 24. A promessa de que um dia a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente foi feita pelo mesmo Deus que falou com Abraão, que falou com Isaque, que falou com Jacó e que fala com nós hoje, por meio da Bíblia.
Algumas pessoas, e eu tenho, ainda que poucos, eu tenho alguns amigos que pensam assim, dizem que eles não creem na Bíblia porque eles acreditam que o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Novo Testamento. Para eles, o Deus do Novo Testamento é paz e amor, enquanto do Antigo Testamento é um Deus irado e belicoso. Eu poderia falar várias coisas aqui, mas eu quero me concentrar em duas. A primeira é que eu não acredito que essas pessoas, esses meus amigos, eles leram ou leram direito o Antigo Testamento, ou o Novo Testamento, ou os dois. Por exemplo, Apocalipse, que está no Novo Testamento, e um livro que nós vamos estudar um pouquinho a partir do próximo mês, ele diz o seguinte, no capítulo 2, versículos 22 e 23. Prestem atenção. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Sabem de quem são essas palavras? No versículo 18 foi dito, essas palavras são do Filho de Deus. Sabem quem é esse Filho? O mesmo que disse, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre você o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. O mesmo que fez um chicote para expulsar os comerciantes do templo. O mesmo que morreu e ressuscitou para pagar pelos nossos pecados. Jesus, na cabeça de muitos, ainda se parece com aquela imagem de um hippie, fazendo assim e dizendo paz e amor. A segunda coisa que eu queria dizer é que a Bíblia nos revela que Deus, Ele escolheu um homem pagão, para a partir dele criar o seu povo, educar e instruir um povo que levasse o seu santo nome com todo zelo e obediência. E para que esse povo se desenvolvesse no seu relacionamento com Deus, foi necessário educá-lo semelhante como nós educamos os nossos filhos. Existe uma forma de se comunicar diferente quando eles são bebês, quando eles são crianças, quando são adolescentes, quando são jovens. Existe um investimento maior em determinadas áreas para que eles compreendam a vida nas fases, nas etapas de vida que eles têm. Existe uma forma de corrigi-los, que é diferente, de acordo novamente com cada etapa da vida. Eu não falo com a Nara como eu falo com a Mila e como eu falo com o Enzo, sendo que ele é 2, 5 e 12 anos. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e no futuro continuará o mesmo. E os seus valores e os seus princípios são imutáveis, não mudam. Porém, a forma como ele aplica e ensina seus valores e os seus princípios são diferentes em determinados momentos da história. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o mesmo Deus que enviou seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Outra evidência desse ser o mesmo Deus aparece na sequência da narrativa, no versículo 2. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. Dê uma olhada em como Deus falou com Abraão e como ele respondeu. Abraão, Abraão, eis-me aqui. Existem muitos paralelos entre a narrativa da ida de Jacó para o Egito e a aprovação de Abraão lá em Gênesis capítulo 22. E é interessante notar também que tanto a primeira quanto a última fala de Deus com Abraão são promessas. Com Jacó também é assim. A primeira vez que falou com Jacó era uma promessa, e a última vez, que a gente vai ver agora, foi promessa. E à medida que nos aproximamos do final do livro de Gênesis, paralelos e contrastes intencionais também são encontrados no próximo livro, em Êxodo. Nós já falamos de um aqui. De quando o faraó que conhecia José,
Manda a galera da sua família para cá. Quando não conhecia José, Êxodo 1, eu não sei o que José fez, agora vocês são meus escravos. Olha um outro exemplo. Moisés, Moisés, eis-me aqui. Vocês não podem perder de vista, meus queridos, que nós estamos estudando um livro que foi bem escrito, um livro com coerência, um livro com aquilo que nós apreciamos de uma boa literatura. E nós avaliamos ele e aprendemos dele conforme essa literatura. E ter paralelos dessa forma não são meras coincidências. Em Gênesis 46, 2, nós vemos Jacó disposto a ouvir Deus, quem ele não ouvia desde Gênesis 35, 9, quando ele ganhou seu novo nome, Israel. E Deus, ali então ele fala nos versículos 3 e 4, eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele, não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Ter escutado isso de Deus pode ter sido um grande alívio para Jacó. Ele já tinha tomado a decisão de ir para o Egito. E a questão que eu estou pensando não é somente porque Deus prometeu que estaria com Jacó, ainda que isso fosse o suficiente, mas é possível que Jacó tivesse algum conhecimento de que com seu pai, Isaque, foi proibido a ida para o Egito. Gênesis 26, 2, o Senhor apareceu a Isaque e disse, não desça ao Egito. Então, ter escutado do próprio Senhor que ele estaria com Jacó era a melhor coisa que ele poderia desejar. Afinal de contas, ninguém deveria ir onde Deus não quer estar. E o Egito, como parte do plano de Deus para o seu povo, não era recente. Ele já havia apontado isso para Abraão, lá em Gênesis capítulo 15. Vejam. Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Ainda que o nome Egito não tenha sido mencionado, tanto nós quanto os primeiros leitores de Gênesis sabiam que a nação sobre quem Deus falava era o Egito. No tempo de Isaque, Deus não queria que os seus escolhidos fossem para o Egito. Ele proibiu que Isaque fosse para lá, mas não no tempo de Jacó. Porque tanto Jacó quanto José foram até instrumentos de Deus nessa mudança do povo hebreu do Canaã para o Egito. Aliás, como acabamos de ver, Deus prometeu que iria com Jacó e o traria de volta. Era no Egito que algumas poucas dezenas de pessoas se tornariam várias dezenas de milhares de pessoas. No plano de Deus, o Egito era o local incubador do povo hebreu. Olhem nas suas Bíblias. No versículo 6, lemos que Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. No versículo 7, ele levou consigo seus filhos, seus netos, suas filhas, suas netas, reafirmando toda a sua descendência. No versículo 27, nós lemos que os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Mais para frente, quando Moisés lidera o povo para fora do Egito, no retorno a Canaã, essas 70 pessoas se tornaram 600 mil homens, mais as mulheres e mais as crianças. Uma estimativa de 2 milhões de pessoas. Eles chegaram no Egito como uma grande família e saíram do Egito, sairiam, lá no Êxodo, com quase 2 milhões de pessoas. Uma grande família chega, uma grande nação sai. Será que Deus cumpriu a promessa de tornar a descendência de Jacó uma grande nação? Seguramente que sim. Eu quero aproveitar agora e fazer com vocês algo semelhante ao que alguns dos meus professores fizeram comigo.
Todos nós aqui somos estudantes da palavra de Deus. E se ainda não aconteceu com você, um dia vai acontecer, de uma pessoa querer tirar alguma dúvida sobre a Bíblia com você. Meus professores, eles não podiam se aprofundar em todas as questões da Bíblia, nem até referentes à matéria que eles estavam ensinando. Mas eles queriam que eu e os outros alunos estivessem cientes de algumas dessas coisas que não podíamos ver com profundidade em classe. Por quê? É melhor, isso era a frase dos professores, é melhor que conhecemos a dificuldade do que sermos pegos de surpresa sobre essa dificuldade ou essa polêmica. E aqui em Gênesis 46 tem uma dessas dificuldades, e mais especificamente sobre o exato número de pessoas que foi para o Egito com Jacó. E uma das razões para eu não mergulhar nessa questão com vocês é porque o Abdênago, está ali atrás, ele escreveu esse livro aqui, Aparentes Contradições da Bíblia, análise de 53 passagens bíblicas. E o capítulo 10 desse livro é exatamente esse aprofundamento que talvez você queira saber mais e melhor. Então, depois do culto, se você não tem esse livro, conversa um pouquinho com ele lá. Eu fiquei sabendo que quem pegar uma dedicatória com ele tem 50% de desconto, né? Só com a dedicatória. Sem dedicatória é mais caro. É isso? E depois de falar de forma geral que todos os descendentes foram para o Egito, o autor de Gênesis, ele apresenta uma lista genealógica que vai do versículo 8 ao versículo 25. Eu vou ler essa lista com vocês, eu vou até o versículo 27, e logo em seguida eu vou fazer somente um comentário. É uma lista longa, mas aqueles que pretendem se casar ou ter mais filhos, aqui tem uma boa lista para você considerar, os nomes dos rebentos. Diz assim: estes são os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes que foram para o Egito. Ruben, o filho mais velho de Jacó. Estes foram os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estes foram os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estes foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merani. Estes foram os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. Estes foram os filhos de Pérez, Esrom e Ramul. Estes foram os filhos de Issacar, Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Estes foram os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jalael. Foram estes os filhos que Lia deu a Jacó em Padã Arã, além de sua filha Diná. Seus descendentes eram ao todo 33. Estes foram os filhos de Gade, Zefon, Rage, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Estes foram os filhos de Aser, Imna, Isvá, Isvi e Berias, e a irmã deles, Será. Estes foram os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Foram estes os 16 descendentes que Zilpa, serva que Labão tinha dado a sua filha Lia, deu a Jacó. Estes foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de Om, deu 2 filhos a José no Egito, Manassés e Efraim. Estes foram os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Rupim e Arde. Foram estes os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. O filho de Dan foi Russim. Estes foram os filhos de Naftali, Jezael, Guni, Jezer e Silém. Foram estes os 7 descendentes que Bila, serva que Labão tinha dado a sua filha Raquel, deu a Jacó. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas. Com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito, os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Eis o meu comentário. A Bíblia está cheia de listas assim. Para nós, gentios convertidos no século 21, a sua mais valiosa importância dessas listas é nos lembrar o que eu já lhes disse. A Bíblia tem um personagem principal, e essas listas, ainda que nos dê detalhes importantes das famílias do seu tempo, não superam a importância de que elas nos apontam
e convergem na pessoa de Jesus. Vocês estão entendendo? E eu repito esse ponto para vocês, para que todos nós, como eu disse, estudantes da palavra de Deus, não nos desviemos da chave hermenêutica, da chave que liga toda a Bíblia, da única pessoa capaz de nos tirar do reino das trevas para o reino da luz. E onde a luz, nós podemos enxergar o caminho, enxergar a verdade, enxergar a vida. Depois que essa lista acaba, a narrativa continua. Versículos 28 e 29. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José, para saber como ir a Gozém. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gozém, para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo, e abraçado a ele, chorou longamente. Judá, apesar de não ser o primogênito, ele é o quarto filho de Jacó, ele mantém o papel que ele tem desempenhado muito bem, desde que o autor do texto bíblico mostrou ele como uma pessoa positivamente diferente, uma pessoa mudada, uma pessoa arrependida dos seus pecados. E Judá vai na frente para mostrar o caminho do reencontro de José com Jacó, de Jacó com José. E o que, de certa forma, é até irônico, porque no começo da história de José, é ele quem vai à frente, mas para a separação de Jacó e José. Por quê? Porque é ele quem fala, vamos vender José. Um dia, todo o povo voltaria para Canaã, mas até a chegada desse dia, os parentes de José vão se beneficiar do que Deus preparou para eles no Egito, naquele tempo, usando José como instrumento de bênção. E, em especial, essa ida para o Egito ela é marcada pelo reencontro de um pai que pensava que seu filho estava morto, de um filho que ansiava pela possibilidade desse reencontro. Eu não tenho certeza de que José, a gente sabe pela narrativa, ele perguntou para os seus irmãos, antes dele se revelar, se o pai deles estava bem. Então ele sabia que estava vivo. Mas eu acho que tem um outro fator, é que no sonho de José, lá em Gênesis 37, quando José estaria numa posição que auxiliaria a sua família, a figura do pai estava presente. Então, ainda que o pai, ele que achava que o filho estava morto, eu não acredito que José achava que seu pai estava morto, em especial em função dos sonhos que ele teve. E as lágrimas desse reencontro, elas são iguais aos da semana passada. Eu disse para vocês, um choro bom. A partir daí, de fato, um trecho que começa no capítulo 46, mas ele termina no capítulo 47, José diz aos irmãos e a toda a família de seu pai, vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai, que viviam em Canaã, vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhes pertence. Por que José ia fazer isso? Por que José tinha que informar que os seus parentes homens eram pastores? A ideia de José era ratificar a ideia que o lugar de seus irmãos no Egito era Gozém, uma terra que possivelmente era muito boa para toda a família de Jacó. Inclusive o faraó sabia disso, mas que possivelmente não era valorizada pelos egípcios. Afinal de contas, no final do capítulo 46, Moisés nos diz que os pastores eram desprezados pelos egípcios. Por quê? Nós não sabemos. Pode ser que tenha a ver com o nome de um rei, de um povo chamado Hyksos, que dominaram o Egito por um determinado tempo. O nome desse rei, o apelido desse rei era o rei do pastor, ou rei de pastores. Pode ser que o povo egípcio tivesse um preconceito contra pastores que não eram egípcios. Pode ser que houvesse uma tensão entre os egípcios que viviam em fazendas e os que viviam... vamos colocar dessa forma, naquela época, ou para a gente hoje, é a área rural e a área urbana. Talvez alguma coisa assim. Como eu disse, nós não sabemos.
O que nós sabemos é que José sabia ser diplomático e ele estava ensinando os seus irmãos a responder com diplomacia. Afinal de contas, aquela não era a terra deles, eles estavam como estrangeiros ali. Então, quando eles fossem questionados sobre o trabalho deles, eles deveriam responder que eram criadores de rebanhos, assim como seus predecessores. José sabia que quando fizessem conforme a orientação dele, não haveria problema algum deles morarem em Gozém. Então a gente chega no final do capítulo 46. Esse trechinho ele tem uma continuidade no capítulo 47, que eu não vou entrar hoje. Mas nós terminamos o capítulo 46 e eu pergunto, e aí? Como é que Gênesis 46 serve para nós hoje? Se lembram da pergunta que eu fiz no começo da mensagem para vocês? De que forma Gênesis 46 me ajuda ou nos ajuda a estar plenamente preparado para toda boa obra? Se toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, como é que Gênesis 46 se encaixa nessa didática, nessa utilidade? Você e eu precisamos saber que o propósito do estudo da Bíblia não é apenas entender doutrinas ou ser capaz de defender a fé. Por mais importantes que essas coisas sejam, o propósito final é equipar os crentes que a lerem. É a palavra de Deus que equipa o povo de Deus para fazer a obra de Deus. E como esse capítulo equipa o crente em Deus a fazer a obra dele? Ela nos ensina a confiar. Ela nos repreende contra o pecado da incredulidade. Ele nos corrige para mantermos o foco em Deus e as suas promessas. E Ele nos instrui a seguirmos fiéis e sem medo. No capítulo 45, vimos que o perdão de José era baseado no seu conhecimento sobre Deus, mais especificamente na providência dele. Ou seja, em como Deus teceu a história para que José estivesse exatamente onde Deus queria que ele estivesse. No capítulo 46, a esperança e a motivação de Jacó também são baseadas no conhecimento dele a respeito de Deus. Aqui, mais especificamente, de que esse é o Deus que desde Abraão, avô de Jacó, vem orientando, auxiliando e beneficiando o seu povo. Esse é um Deus de aliança e um Deus fiel às alianças que Ele faz. Um Deus digno de toda a nossa confiança. Inclusive, a jornada de Jacó nos lembra de que nunca chegaremos à idade em que não precisaremos mais confiar em Deus, ou que não teremos mais lições a aprender, obstáculos a superar, medos a enfrentar, pecados a mortificar ou jornadas a fazer. Ler o capítulo 46 nos leva a entender que a nossa jornada é breve, dentro dessa grande história que foi determinada e planejada por Deus antes mesmo da criação do mundo. Não são poucas as vezes que eu me lembro de como eu conheci vocês. Quem diria, Fagner e Daiane, que num torneio de basquete vocês se interessariam em conhecer mais a Deus e algumas semanas depois vocês já sabiam o que Jesus havia feito por vocês e vocês creram. Quem diria, Roberto, eu tê-lo confundido com outra pessoa e por causa disso nós demos início a uma amizade gostosa, uma amizade não somente minha e sua, mas da minha família com a sua, e hoje nós juntos na mesma comunidade louvando o mesmo Deus. Quem diria, Carmen, Giva, a hospitalidade de vocês conosco quando nos mudamos para cá, que nos afetou de tal forma que o nosso relacionamento fez com que hoje, Carmen, nos ajudando em louvor musical a adorar o nosso Deus. Quem diria, Pedro, Joel, ano passado, a gente ainda está em pandemia, mas se não fosse por vocês, eu não sei como nós estaríamos como igreja na tarefa que nós temos em ensinar a palavra de Deus. Vocês foram peça fundamental para que Deus pudesse ainda ser
proclamado pela nossa tecnologia. Vocês nos ajudaram muito. Abdenego, eu me lembro quando a gente conversava e você me convidava para ir para BH. E eu disse para você, é você quem vai vir para Paulo Afonso. Quem diria que eu estaria certo? João, quem diria que um dia você se tornaria um missionário? Ou talvez quem diria que aquele menino que frequentava a sua casa trabalharia junto contigo em Paulo Afonso? Deus sabia de tudo isso. Rogério, eu ainda me lembro das nossas conversas. Também, quem diria que um dia estaríamos juntos aqui com as nossas famílias, louvando a Deus? Deus sabia de tudo isso e Ele quer que nós conheçamos a história. Mais especificamente, a história que descreve os dele, feitos. Para que saibamos que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O caráter dele não vai mudar. Os valores dele não vão mudar. O seu amor por nós não vai mudar. A salvação, enquanto Jesus não voltar, será sempre por causa da graça, por meio da fé. As suas promessas permanecerão firmes. O mesmo Deus de Abraão era o Deus de Isaac, que também era o Deus de Jacó. E esse mesmo Deus fez alianças com os homens. Os patriarcas desfrutaram das alianças do único Deus fiel. E nós também temos a oportunidade de desfrutar das alianças de Deus. Em especial, eu diria, da nova aliança. Da promessa de que Deus perdoa e restaura todo aquele que crê no mediador dessa aliança. Quem é Ele? Jesus Cristo. Estejamos todos preparados para fazer toda a boa obra. Conheçamos e sirvamos esse Deus fiel enquanto é tempo. Pai, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos. Continuamos a lhe pedir para que a situação de pandemia no Brasil e no mundo sejam cada vez controladas, dominadas por aquilo que o Senhor tem nos dado com conhecimento de vacinas ou de nos proteger. Pai, é um privilégio estar junto com irmãos aqui para considerarmos a Tua palavra e aplicarmos ela, mas dependemos do Senhor para fazer isso. Nos ajude, Pai, a nos lembrar que o Senhor é o mesmo ontem, o mesmo hoje e sempre será o mesmo, e esse Deus de amor, esse Deus de justiça, de misericórdia, esse Deus que decidiu enviar Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Nos ajude, Pai, a aprender da história bíblica, da história de revelação a respeito do Senhor, para que não tenhamos dúvidas de que podemos confiar no Senhor. O Senhor sempre foi fiel e continuará fiel. Nos ajude, Pai, a nos lembrarmos disso no dia a dia. Pai, te agradecemos e louvamos o Teu nome por ser esse Deus fiel e que não muda e que nós podemos tanto, com as nossas próprias vidas, confiar. Eu oro assim, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.